aí, gente, tudo bem? Da outra vez eu falei como foi a queda e agora eu vou falar um pouquinho como foi o período depois disso. A primeira coisa era, tinha que fazer exame para certificar o que aconteceu. Como não tinha hematoma, estávamos um pouco mais tranquilos, né, meus médicos e eu, porque quando tem hematoma tem chance de ter hemorragia interna. E aí, então, o que eu tinha que fazer era fazer os exames e, como eu falei muito bem no interior até agora é hora de falar a parte ruim, que é muito difícil de marcar exame. Eu fiquei chocada de descobrir que quase nenhum local aqui perto tem máquina de ressonância. E foi uma ingenuidade minha de pensar que qualquer lugar que tem máquina de laboratório para ultrassom, para sangue, para raio-x, teria ressonância. Mas não tinha. Tinha que pegar a estrada e ficar mais de uma hora. E ainda assim, foi o maior perrengue para marcar. Então eu fiz em São Roque o exame e foi muito difícil para poder marcar. O pessoal do WhatsApp, eles sumiam e respondiam quando eles estavam afim. Foi pedido um exame com urgência. Mesmo assim, no dia anterior do exame, a secretária veio e falou, então, a gente vai remarcar você para segunda-feira, tá legal? Falei, poxa, foi com urgência, sabe? Foi pedido isso e agora você vai remarcar? E era para ser um fim de semana e segunda-feira eu trabalho. Então, sabe, o que vamos fazer aí? Vocês tinham falado que ia ser com urgência. Qual é o motivo desse cancelamento? Você poderia me explicar? Quando eu falei isso, silêncio total. Morreu ali a conversa. Aí fui atrás, tentei aí ligar, conversar. E depois simplesmente a moça veio e falou, então nós conseguimos um encaixe para você. O encaixe era literalmente no mesmo horário que eu ia fazer, que era sábado de manhã. Então, que encaixe interessante, né? Era o meu horário, mas tudo bem. Aí eu fui até lá, foi um local que realmente não tinha nenhuma infraestrutura e acessibilidade. Apesar de ter sido um exame com urgência, não tinha maca para ficar. Então, graças a Deus que eu fui de cadeira de rodas, porque eu tive que ficar lá. E então, tinha muita gente que estava fazendo exame de rotina, que foi antes de mim. Eu esperei mais de uma hora para poder fazer o exame. Isso porque a moça viu a minha condição, como eu estava, e falou que eu tinha urgência, eu ia fazer. Não aconteceu rápido. Quando eu chego na máquina de ressonância, é uma das máquinas mais velhas que eu já vi. Fiquei até com um pouco de medo. Foi do início ao fim muito difícil. Eu tava com muita dor, então também não ajuda, né, pro humor. Fiquei mais de uma hora de estrada para poder chegar lá e foi uma experiência péssima. Depois, quando eu melhorei, fui fazer meus exames de rotina para checar outras coisas de ressonância, fui em outro local. Então, dói dizer, mas realmente tem cidades que estão mais adequadas para fazer exame e cidades que não estão. Senti falta de São Paulo? Sim. Pela primeira vez em meses morando aqui, já vai dar meio ano, senti falta de São Paulo porque lá era muito fácil marcar um exame, ir lá e fazer. Mas quero voltar para lá? Não, porque o problema da infraestrutura que não existe continua sendo uma coisa real em São Paulo. Então é isso, gente. Foi uma coisa assim. Talvez o perrengue maior tenha sido o após a queda do que a queda em si. E me fez repensar muita coisa. Por exemplo, um local que não dá para fazer exame na cidade em que eu estou, não é uma realidade para mim. É para muita gente, mas não é no meu caso, com a minha condição.